Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperando a Camila entrar. A Camila da fibromialgia.lupus. Boa noite, Edilma. Boa noite, pessoal do Capixaba de Fibro. Boa noite a todos que estão conosco agora. Camila, quando você entrar. Pessoal, a gente não vai aceitar que entrem outras pessoas na live, tá? Só por enquanto, somos só eu e a Camila. Vocês vão participando à medida que tenham dúvidas, vão deixando comentários, vão deixando perguntas, tá ok? É assim que vai funcionar, tá? Estou esperando a Camila entrar. Entrou! Entrei, mas agora eu que não te vejo, Sandra. Mas eu que vejo. A gincana, eu não estou vendo nada. Faz parte. É um elemento surpresa. Conseguindo me ver? O pessoal está conseguindo me ver? Gente, respondam, por favor. Vocês estão nos vendo e ouvindo bem? Vamos lá. Quem mais? Eu? Tem 7 pessoas assistindo. Nos digam, por favor, se vocês nos veem e nos ouvem bem. Deixa nos comentários, por favor. Eu não estou conseguindo te ver, Sandra. E antes era você, eu que não te via. Agora você não me vê. Nossa, Mas Deus, eu te vejo e te ouço bem, tá? a gente Eu te está vejo e te ouço bem. brincando de gato e rato. Já falaram aqui, estou ouvindo e vendo vocês. A Eu Rita, não recebi. Ah, tá, já vi aqui. beleza. Opa, já entraram bastante pessoas, que legal. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. sejam bem-vindos. Ana, Valéria, Variela, é isso? Valeriela, é isso mesmo? Boa noite, estou vendo e ouvindo. Capixaba Legal. de Fibra, tá? Capixaba de Fibra, já cumprimentei o pessoal. Perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse momento, né? Momento importante. Agarrando um pouco, tá travando? Pode ser a sua internet, porque a minha não tá travando, não. Tá travando a sua, Camila? Não. Não? Não. Gente, vou voltar repetindo. Não adianta mandar pra gente o pedido para entrar na live, porque senão vai ser muita gente, problema de sinal, e a gente não vai alcançar o objetivo, que é trazer o material para vocês, tá? Nos perdoem, pelo menos por essa vez, tá bom? Cleonice, a Maria Maria. Paula, Cleonice, Helenice, Laura, Inês, Luci, Agneia, Inês, Camilo, Afrodites. É isso, gente? Bora lá? Bora lá, né? Bora lá. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós fizemos um esquenta rapidinho no período da tarde para
explicar um pouco sobre qual é o nosso objetivo, mas a gente acho que vale a pena repetir, porque não tinha muita gente, nós não avisamos ninguém que estaríamos à tarde, né, para fazer esse esquenta. Meu nome é Sandra Santos. Eu sou a responsável pela página Direto da Fonte Fibromialgicos. Eu sou ativista da saúde, eu estou envolvida com fibromialgia desde 2007. Eu fui presidente da Abrafibro, talvez alguns de vocês conheçam. A Abrafibro extinguiu as atividades desde 2023 e eu não consegui ficar fora completamente. E eu resolvi fazer esse trabalho de... O som da Sandra não está muito nítido. Isso. Acho que você vai ter que chegar mais perto, né? O áudio. Pode ser. Melhorou? Melhorou? Aqui está... a Capixaba está falando que está ok. Então, pode ser que a instabilidade do sinal possa dar essa interferência no áudio, tá, gente? Bom, nós vamos nos apresentar, como eu estava falando, eu fazia parte da Abrafibro, eu fui uma cofundadora da Abrafibro. Durante 15 anos eu estive presidente e comecei esse trabalho todo no segmento dos fibromialgicos, tá? E tive a grata bênção de conhecer a Camila nessa jornada. E foi assim, totalmente despretensiosa, totalmente do bem, né? E isso só agrega. Então, agora eu vou passar para ela se apresentar. Bem, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Camila, da fibromialgia.lupus. Como a Sandra falou, né, a gente se conheceu de uma maneira muito, muito bacana, quando eu vi um post dela, né, e eu comentei para ela que eu achei uma coisa muito boa de entender, muito didático. E eu até, na época, eu falei, Sandra, eu preciso de uma ajuda sua. E ela foi uma grande parceira, né, me ajudar na postagem de alguma coisa que eu precisei. E o nosso objetivo aqui, pessoal, e eu como da página fibromialgia.lupus, é a primeira vez que as pessoas estão me vendo falar durante todo esse trajeto, né, de página. Eu conversando com a Sandra e ela também, a gente se sentiu na obrigação até mesmo, né? Porque a gente viu, pelos comentários que a gente vinha lendo nas postagens, a gente se sentiu na obrigação de estar fazendo esse momento, um momento de reflexão, tá? Um momento que vem agregar para todo mundo. Então, a gente sentiu essa necessidade e a gente, quando uma foi falar para a outra, acho que a gente precisa conversar um pouco com o pessoal. E aí parece que as ideias, né, Sandra? Sim. Casal. Ela falou assim, eu pensei sobre isso também. Então, assim, a gente hoje à tarde, como ela disse, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que o nosso intuito aqui, ó, o barulho das cachorrinhas aqui é sem. Parou. Elas estão. Licença, gente. Espera aí que tem esses problemas. Eu tô sozinha em casa. Espera aí um pouquinho. Quem tem pet entende. Então, assim, nesse momento, pessoal, a gente sentiu a necessidade da gente conversar com vocês, porque em momento nenhum a gente tá contra o PL, tá? Em momento nenhum a gente não concorda, pelo contrário, né, Sandra? A gente concorda muito, a gente quer muito, lutou muito por isso, mas a gente precisa esclarecer algumas coisas, tá, gente? E é isso que é importante, porque às vezes você lê ali, a Sandra tem muita experiência, eu tô aprendendo muito com ela. Como advogada, eu falo assim, Sandra, poxa, você tem tanta bagagem, porque assim, eu tenho aprendido bastante e a gente tem trocado muita ideia. Então, assim,
né, para falar. Porque às vezes vocês estão lendo ali e não estão refletindo lá na frente. E ela, como já vem há muitos anos na jornada, tem esse conhecimento, né? E eu comecei por entrar nessa situação, né, de ter fibromialgia e ter lúpus, eu também comecei a estudar muito sobre a questão. Hoje eu faço até uma pós, relativa à pessoa com deficiência. Então, isso a gente juntou para ter uma conversa. A gente nem vai se alongar, né, Sandra? Não é nada demais. A gente vai trazer pontos importantes que a gente... Né, tá, então, assim, isso. Então, Sandra, eu devolvo a palavra para você e a gente vai completando aí. Você pode começar. Gente, vocês se lembram que nós deixamos uma caixinha de perguntas, né? Então, eu acredito que algumas perguntas que foram deixadas, vou deixar claro, nós vamos responder hoje apenas as perguntas relativas ao PL 3010, que está no Senado agora, ok? As demais perguntas que foram feitas serão respondidas oportunamente, tá? A gente pode, de repente, marcar uma live e para responder, para bater papo, conforme o desejo de vocês também. Uma coisa clara, nem eu e nem a Camila estamos aqui para buscar like ou angariar seguidores, tá? É verdade. Estamos todas no mesmo barco, algumas com um pouco mais de experiência, outras com um pouco menos, e a gente vai tentar equilibrar essa balança, tá? Eu aprendo muito com todos, eu aprendo muito com a Camila, ela acabou de falar que também está aprendendo um pouco comigo, então eu acho que essa troca é importante. Então, por isso que a gente vai responder essas perguntas de vocês e a gente vai complementando com informações que nós levantamos através de pesquisas, tá? É importante citar, antes de mais nada, que o PL 3010, ele não foi aprovado da forma que ele foi apresentado originalmente, tá? O que foi aprovado foi um texto substitutivo. Na minha página, direto da fonte, existe a publicação do dia 11 de setembro e do dia 19 de setembro, que estão extremamente bem explicados ali, tá? O que tinha e o que ficou, ok? Então, nós vamos começar respondendo as perguntas e conforme forem aparecendo dúvidas de vocês, deixem aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível também, tá ok? Vamos lá. A Adélia Santos Cabral deixou a pergunta aqui. Tenho essa patologia e gostaria de saber se essa lei já foi aprovada e quais os direitos dos fibromialgicos. Bom, não existe lei aprovada de nível federal, ou seja, que valha para todo o país, de qualquer benefício para os fibromialgicos. Ah, Sandra, mas tem a lei que foi sancionada ano passado, que fala sobre as diretrizes de atendimento, que foi sancionada a Lei 14.705. Bem, essa lei é federal. Ela passou a valer a partir de abril deste ano. Porque quando ela foi assinada ano passado, no finalzinho dela, foi colocado que ela só passaria a valer após 180 dias. Tá? Isso se deu em abril deste ano. Porém, a lei, para ela ser efetiva, para ela entrar em vigor, para ela valer, quem assinou, quem sancionou, tem que regulamentar. Tá? Sem a regulamentação, o que é a regulamentação? É dizer como ela vai funcionar, quem são os órgãos responsáveis, que documentos devem ser apresentados, aonde devem ser entregues, como eles devem ser entregues, enfim, como a lei vai funcionar. Sem isso, nenhum órgão
coloca a lei funcionando? Porque ele não sabe como fazer. Entende? Exatamente. Então, não existe a lei sem que ela possa ser aplicada. Tá? Para ela ser aplicada, ela precisa ser regulamentada. Tá? Então, estamos pendentes ainda dessa regulamentação. Então, a pergunta da Adélia, tá? Vamos deixar claro que o PL 3010 ainda é um projeto de lei, tá? Ainda não é uma lei. Então, deixar claro que é um projeto de lei que tramita no nível federal. Começa na Câmara ou começa no Senado e depois inverte. Tem sempre que inverter, não adianta passar por uma casa e não passar pela outra. Não rola desse jeito, tá? Tem que passar pelas duas casas para então ela ir seguir adiante. Se houver alguma alteração no texto que foi enviado a essa casa legislativa, tá? Vou dar um exemplo. O PL 3010 já foi enviado para o Senado, certo? Uhum. Se lá no Senado houver alguma alteração do texto que foi enviado, ele vai voltar para a Câmara dos Deputados. Tá? É assim que funciona. Então, ela tem que passar nas duas casas legislativas. Quais são as casas legislativas? Câmara dos Deputados e Senado. Começou pelo Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Começou pelo Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Tá? É sempre assim que funciona. Tá? Então, a partir da votação é que ela é enviada para sanção. Ou seja, para o presidente da República, o Poder Executivo, tá? Assinar ou não. Tá? Exatamente. Então, tem mais esse detalhe, ou seja, são desafios que nós vamos ter que enfrentar. Lei é assim, lei federal é assim que funciona, tá? Por isso que ela demora mais. Entende? Bom, a Ivanci Maria colocou que nós precisamos de leis federais, né? Exatamente, a gente precisa de leis federais, mas é o que a gente está explicando aqui agora. Elas demoram mais, mas a gente precisa prestar atenção no conteúdo, no texto, no que implica e se nos atendem. Isso é muito importante. Por isso a gente está aqui hoje, tá? A Lucimeire Gomes, SP, também colocou aqui quais são os direitos dos portadores de fibromialgia. A gente acabou de falar agora na resposta da Adélia, tá? Nós temos apenas, até agora, demorou 6 anos para sair, a lei que instituiu o 12 de maio como Dia Nacional de Enfrentamento, de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, ok? A Lei 14.705, ela não foi regulamentada ainda, então a gente não sabe como vai funcionar, tá? A Rosmarie Rodrigues Meire, colocou qual a garantia que realmente estão levando a sério algo tão grave quanto a incapacidade de alguém que gostaria de ter, pois precisamos tirar forças quando já estamos esgotados todos os dias. Ficar em pé dói, sentado dói, deitada dói. Infelizmente, não é frescura ou exagero. Então, existe realmente alguma lei que nos dê esperança de um futuro melhor? Aí eu vou colocar para a gente ponderar. Vocês já devem ter visto o slogan, nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente precisa ter uma participação ativa nas decisões. Não adianta a gente pensar, mas como é que a minha voz vai ser ouvida se você se juntar a outras? Tá? Você estudar, você tentar se atualizar sobre o que está rolando em prol de políticas públicas. No caso aqui, nós estamos falando dos fibromialgicos, tá? Mas isso envolve qualquer patologia, tá, gente? Não adianta querer achar, eu não gosto de política. Gente, não adianta não gostar, porque você está dando autoridade a quem não é de direito,
quem não reconhece ou conhece as nossas necessidades para essa pessoa decidir. É simples assim, tá? Então, quanto a esse PL, tudo depende, tá? A gente vai chegar lá. Essa lei garante ou se enquadra a todos os direitos do PCD? Não. Vamos chegar num ponto crucial. O PL 3010, como a gente avisou, ele foi modificado. Eles atualizaram pela legislação, entre aspas, vigente. Tá? O PL foi alterado para colocar como uma alteração a Lei 14.705, que foi sancionado ano passado e passou a valer a partir de abril deste ano. Essa lei, ela estabelece as diretrizes para atendimento pelo SUS. Beleza, né? Porém, no seu parágrafo, no artigo 1º, parágrafo 1º, a relação de exames, medicamentos e modalidades terapêuticas de que trata esta lei, voltando a frisar, 14.705, será definida em regulamento. Cadê o regulamento? Não tem, gente. A lei está valendo desde abril, mas não foi regulamentada. Esse é um ponto importante, porque fizeram alteração no PL 3010 para que a gente passasse a fazer, se necessário, a avaliação biopsicossocial, ok? Conforme a Lei 13.14.6 de 2015, que até o momento também não se sabe como é que vai funcionar a avaliação biopsicossocial. Sabemos que será uma equipe de profissionais, já está em fase de teste, no Piauí e na Bahia. Porém, já existem preocupações com o modelo que foi apresentado. Certo, Camila? Sim, então, agora eu vou ajudar a algumas coisas aqui, né? Então, olha só, quando a gente decidiu falar sobre isso, a nossa grande preocupação dentro desse PL que está no Senado é que tudo vai depender de uma avaliação biopsicossocial prevista na LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Só que essa avaliação, como a Sandra disse, ela não foi regulamentada ainda. Esse ano houve os grupos de trabalho, tá? E esses grupos de trabalho, né, entregaram agora no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania o relatório final sobre isso. Só que ainda, como a Sandra disse, não tem nada certo. Não está concluído. Foi entregue para ser analisado, colocado em prática, como a Sandra falou, vai ser implementado como teste na Bahia. E assim, não tem nada certo. E uma das coisas que preocupa na avaliação biopsicossocial, gente, eu até anotei aqui, ó, nem toda. Primeira coisa, que eu tenho que botar claro, nem todas as pessoas com fibromialgia serão consideradas pessoas com deficiência. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque você vai passar por uma avaliação, está condicionada sim ou não. Então, eu estou vendo em alguns comentários as pessoas, que bom, né? Porque a gente vai ter. A gente depende. Então, é isso que a gente tem que analisar, porque a gente vai ter que passar primeiro por uma avaliação. E nessa avaliação, aquelas perguntas que a gente fez. Quem vai fazer? Como vai ser feita? O órgão que vai fazer? Então, tem muitas, entre outras, ó. A capacitação dos avaliadores, quem é que vai dar? Padronização. Olha, o Brasil é gigante. E a consistência disso, como é que fica?
infraestrutura e recursos para fazer isso? Vocês acham que isso vai ser implementado logo? Né? Vai ser que órgão específico? Vai ter um órgão específico para isso? Como é que vai funcionar isso? Adaptações das realidades locais. Porque o que é a avaliação biopsicossocial? Eu posso dizer aqui que tem um conceito que diz assim, é muito claro, é uma análise técnica com o objetivo de avaliar se a pessoa tem ou não deficiência. Em caso positivo, o grau e o nível da deficiência. Para isso são levados em consideração a limitação que a pessoa possui, em decorrência da enfermidade que provoca a deficiência, as barreiras existentes e a desigualdade da pessoa com deficiência para as demais pessoas. Então, gente, não basta ter um CID. Vai muito além do laudo médico com CID. Então, vai ser analisado um contexto, todo um contexto. As suas limitações, que aquilo ali está impedindo no seu trabalho, no seu dia a dia, em igualdade com as demais pessoas, na sua família, se você precisa de algum suporte, o nível de suporte que você precisa. E, por exemplo, até o social, todo um contexto, todo um contexto. Então, nem todo mundo vai ser, tá? Então, assim, não só isso, como o seguinte, ó, outras problemáticas. Sensibilização e conscientização, né? Como é que vão entender sobre isso? Outra coisa, legislação e regulamentação de diversas normas. Porque o que acontece? Vai acabar, já tem assim, muito, por exemplo, a fibromialgia está fazendo a sua lei, o outro tem a sua, vai ter que ter um conhecimento geral disso aí. A interpretação do poder judiciário em relação a esse reconhecimento. Eu estava até questionando a Sandra, né? E quem ficar de fora? Como é que vai ser? Vai recorrer à justiça? Não sei, não sei. Pode ser que tenha também uma. Como que a gente falou, Sandra? Pode ser uma quantidade grande de processos Uma também? demanda, Pode ser que sim. uma demanda maior. Então, gente, o que tem que ficar claro é que a lei, anteriormente, a original, dizia que todas as pessoas com fibromialgia seriam consideradas pessoas com deficiência. Ponto. Agora, parte do princípio da avaliação biopsicossocial. Você é contra? Lógico que não. Mas desde que ela seja bem explicada, desde que ela esteja regulamentada, direcionada. Por quê? Os estudos estão sendo feitos, a gente está vendo que está caminhando, foi entregue o relatório final, né, ao Ministério dos Direitos Humanos. Agora vai começar os testes para ver como é que vai ser aplicado. E aí? Como é que nós, com doenças ocultas, né, invisíveis, vamos ficar aí dentro? Como é que vai ser? A gente não sabe. Vai ser novidade para todo mundo? Vai ser novidade para todo mundo. Vai ser novidade para a pessoa com visão monocular, né, para o autismo, inclusive para a gente. E mesmo a gente ainda que, né, a gente está botando a gente ainda que a gente não tem uma lei já que nos garanta ser considerado deficiente mesmo. Então, a gente já precisa... né, que pode ser que os peritos do INSS também façam a avaliação. E aí? E aí? A gente imagina o seguinte, e aí? São respostas, gente, que a hora é agora da gente fazer. A hora é agora da gente questionar, né? Por quê? Porque se a gente deixar passar, aí, vamos dizer, 180 dias entra em vigor. Aí você vai me mandar uma mensagem e vai perguntar assim, e agora? Aonde eu vou para fazer o reconhecimento, para fazer a minha avaliação? Eu vou virar e vou falar assim, não sei. Não foi regulamentada essa lei ainda.
Então, olha a problemática. Não tem Enorme. regulamentação, não tem direito. Vocês conseguem entender isso? Então, o que a gente precisa? É que seja feita essa regulamentação. Eu falei com Sandra que é mais ou menos o ganhou, mas não levou. Né? Então, assim, a gente precisa que isso seja discutido. Eu sonho que seja aprovado, sim, mas com garantias de eficácia da lei. Que a gente possa ter verdadeiramente o direito. E ficando claro, né, que vai ter, nem todos, tem que deixar isso muito claro, nem todos serão Tem uma visão que eu tenho visto, que é muito errada, tá? Que é uma visão capacitista, que é de que PCD está incapacitado para o trabalho. Verdade. Não é verdade, gente. Vocês devem conhecer diversas pessoas que são PCDs e trabalham. Tá? Então, não pense que esse reconhecimento será para aposentar. Não. Depende. Cada caso é um caso. Existem pessoas com os sintomas da fibromialgia muito leves. Elas conseguem trabalhar, conseguem ter uma vida normal, entre aspas. Tá? Outras são mais resistentes aos tratamentos convencionais. Né? Então, nós conhecemos essas nuances que existem de um paciente para o outro. Nem os sintomas a gente tem todos iguais. Sandra, e que fique claro, gente, que a gente não está falando que menosprezando a dor de ninguém. O que a gente está querendo dizer é ser assim. A gente tem que jogar limpo, a gente tem que falar claramente. Vai ter gente que vai ser e gente que não. Por quê? Porque na hora que você for avaliado, vai ser levado em conta tudo isso. Né? O tanto que está a quantidade, as medicações que você toma, o que o seu médico ele também escreveu, o que você, a sua situação no seu trabalho, na sua situação dentro de casa, se você está conseguindo se movimentar, sair, andar, tudo isso vai ser analisado, entendeu? Então, lembrando que fibromialgia não tem exame para comprovar. Exatamente. Então, nós temos. E assim, a gente não participou, muito embora, né, tenha sido convidado, né, foi aberto a alguns debates, mas pelo que a gente viu nos relatórios, assim, não houve muita participação em si das pessoas para entender o que é essa avaliação biopsicossocial. Teve um monte de gente que me perguntou o que é isso. Como é que é isso? Essa avaliação não basta você só passar em médicos, seus médicos, e chegar lá. Não. Vai ser um órgão específico, né? Vai ter um lugar. Tanto que a proposta do grupo de trabalho é regulamentar a avaliação da deficiência, instituir um comitê nacional, instituir um sistema nacional de deficiência chamado CISNADEF, e definir a responsabilidade do Conselho, do Comitê Gestor Nacional. Mais algum aqui, deixa eu falar. Bem, os mais importantes eu peguei. Então, são várias propostas. Então, não vai ser uma coisa fácil e nenhuma coisa, gente, que a gente vai ver que vai acontecer muito rápido, não, tá? Porque, assim, de 2015 até hoje, não aconteceu. E esse ano começou o debate, entregou o relatório, agora tem que ver, o Brasil é muito grande. Como é que vai ser? Inclusive, a gente até tentou, né? Porque eu acho que teria que ser muito mais de um estado para ser um piloto, né? Um projeto piloto. A gente acha que deveria ser mais. Com certeza, porque cada estado tem a sua especificidade, né? Não adianta querer comparar São Paulo com Acre. Não
adianta. Então, assim, na hora que a gente, tô vendo até a Mayra colocando, né, como relator, a gente precisa de ajuda para analisar isso, gente, porque senão, se a lei passar sem a gente ter essas respostas, a gente vai caminhar, ficar esperando uma coisa acontecer quando acontecer. Se Então, assim, acontecer, é a se situação. acontecer, É, se acontecer, tem essa variante ainda, né? Então, o que eu acho importante que vocês entendam é que se vocês pegarem o PL para ler, vocês vão ver lá que eles usaram como alicerce, como base, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a avaliação biopsicossocial. E fala sobre a Lei de Diretrizes para Atendimento pelo SUS. Tá? Ambas, ambas as duas, vamos usar um cacófago aqui, é, ambas ambas. não foram regulamentadas. Como elas irão funcionar? Quem serão os avaliadores? Qual é o órgão que vai fazer essa avaliação? Vai ser composta por quais profissionais essa equipe de avaliação? Ela vai estar acessível a todos os lugares no país? Esses profissionais que farão a avaliação serão treinados por quem? Por quanto tempo? Quais são as diretrizes deles? Porque nós não podemos esquecer que existe o fator financeiro. Tá? Tudo gera um gasto, tudo gera custo para o Estado. Tá? Se todos forem aprovados como PCDs, vocês já imaginaram o que vai virar? Porque não é simplesmente virou PCD. Existem benefícios, políticas públicas já prontas para quem é PCD, para quem já tem o reconhecimento como PCD. Tá? Ou seja, são pessoas que vieram antes da LBI. Okay? Ou que o INSS fez o reconhecimento. Existe ainda essa possibilidade. O próprio INSS pode reconhecer como PCD, dependendo de cada caso. Porém, a nossa síndrome não existe exame. Depende de um profissional capacitado e especializado para fazer isso. Existem as implicações psicossociais. Tá? Exatamente. Então, que é diferente de uma pessoa, por exemplo, que tenha um membro amputado, é diferente de um autista. Nós temos a nossa capacidade é limitada? Na grande maioria, mas não é 100%. Como isso vai funcionar? Enfim. Então, isso é bem. Ô, Sandra, isso aí que é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação é essa, como que vai ser respeitado essa visão com a fibromialgia, né? Porque se a gente levar em conta o que a gente tem passado, né, nas perícias da vida, não vou dizer de um órgão ou outro, né? É bem difícil. Ela até colocou aqui, ó, que sobre regulamentação de estado. A gente está vivendo isso nos estados, né? Que por Exatamente. falta de regulamentação, as leis foram aprovadas, estão praticamente paradas na mesma coisa. Ganharam, mas Muitas pessoas não levaram. isso, muitas pessoas me mandam mensagem, né, eu recebo diariamente, ó, aqui foi aprovado e não mudou em nada. Por quê? Exato. Porque não, se não houver, gente, uma regulamentação, ou seja, o que é essa regulamentação? É fazer funcionar, é dizer como vai funcionar. Não tem jeito. O Não vai direito resolver não, nada. entendeu? Então, assim, é duro a gente falar isso. É real. É real, a gente. Então, a gente tem que enxergar a coisa da maneira certa. Porque teve gente que me perguntou: vou ter direito à aposentadoria com essa lei? Não, gente, não. O fato de você ser considerado pessoa com deficiência
É o que Sandra falou do capacitismo. Não quer dizer que você não pode trabalhar, certo? Então, você participa de questões de políticas públicas para trabalho, você é inserida no mercado de trabalho, né? Você tem, às vezes, A dependendo da sua própria lei condição, fala isso. uma jornada ali adequada, né? De acordo com o que você precisa. Isso aí você vai ter. Mas uma coisa não garante a outra. Que fique muito claro isso, tá? Não quer dizer, se for considerado pessoa com deficiência, automaticamente vai ter o direito de aposentar. Mesmo porque o sistema não dá conta disso, como Sandra falou. Então, assim, Não são mesmo. vários critérios a serem analisados. Então, assim, não é simples. A visão Não é é linha uma, direta. é uma visão bem ampla. Então, assim, isso tudo a gente tem que analisar. Outra pergunta que fizeram foi bastante em relação Eu à tenho uma identificação. aqui, eu tenho uma aqui que a Fibromialgia Santos perguntou. A PL, não é A, é O, porque é o projeto de lei, tá, gente? Os PLs que estavam anexados, que nos davam direito à carteirinha, tornaram-se prejudicados perante o PL 3010, que foi o texto substitutivo. Ou vão continuar? Gente, foi arquivado. Todos. Carteirinha, isenção de imposto de renda, tá? Redução de jornada de trabalho, foi tudo arquivado. Só o ano que vem é que vão poder apresentar novos PLs com essa propositura de redução de carga de horário de trabalho, para isenção de imposto de renda, carteirinha. A carteirinha pode ser até que incluam agora, mas numa emenda lá no Senado. Tá? Porque o PL, ele veio falando, né, o Sandra, ele veio falando sobre essa questão até da carteirinha, né? Pode fazer, Pode. sobre o governo, Uhum. dizendo assim, o Poder Executivo poderá promover estudos para elaboração de cadastro único das pessoas acometidas pelas doenças, né, que trata o artigo dessa lei que a gente está aqui falando. Então, poderá. Então, por estudos Não poderá. pode Então, ser obrigado, gente. Entendam que o projeto de lei ele não pode implicar num ato de fazer se aquilo demandar gasto. Tá? justo. Isso não pode ser colocado num projeto de lei. É inconstitucional isso. Tá? Então, que fique claro que essa palavrinha bem colocada poderá, é porque vai ficar a cargo do Poder Executivo, da Presidência e seus ministérios, fazer ou não. Tem meios de fazer, né, Sandra? Tem. A gente conversou sobre alguns meios de fazer, sem onerar. Mas vai caber a eles decidir isso ou não. Aqui não fala, né? Pode ser que no regulamentação. A Lucy está perguntando aqui, é importante falar do que foi tirado do PL, deve ser 3010. Ela colocou 3019, mas é 3010. O que foi tirado é porque a gente seria automaticamente reconhecido como PCD. Daniel está numa live. Tá? E o que aconteceu no texto substitutivo é que agora a gente vai precisar passar pela perícia, pela avaliação biopsicossocial. Tá? Ficou bem claro. Então, por isso que eu já coloquei aqui. São duas leis que eles usaram como alicerce desse projeto de lei. Que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que é de 2015, a Lei 13.14.6, 13.146/2015, tá? E a Lei 14.705, que foi sancionada o ano passado. São essas duas leis que são alicerces desse projeto de lei. Tá? Por isso que a gente tem que voltar a frisar. Então, se você quer saber como é que isso poderia funcionar, você tem que conhecer essas duas leis. E só uma que, Sandra, que impactou aqui, que muita gente esperou, porque no 3010 não era nos que estavam apensados, não. O 3010 falava
falava, a Luciene perguntou isso, o 3010 falava sobre a questão de isenção, né? Colocar na lista de renda. Isso aí foi tirado do 3010. Foi retirado. Outras coisas, a gente Era está um citando. PL que estava pensado, né? O que é pensado? Vocês sabem o que é pensado? Gente, Junto? quando o projeto de lei ele é apresentado, os outros parlamentares, vamos dizer que isso esteja ocorrendo na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Quando um projeto de lei é apresentado, outros deputados querem incluir alguma coisa que trate da mesma temática, no caso, fibromialgia, tá? Então, eles lançam outros projetos de lei que acabam sendo juntados ao primário, aquele que surgiu primeiro, tá? Então, eles dão o nome a isso de apensar, tá? Que é juntar. A palavra é só um termo jurídico, o juridiquês, né? Que é muito comum nesse meio, que eles usam para explicar sobre isso, tá? É importante frisar que todos os projetos de lei que estavam apensados foram prejudicados. Em português, nosso português, isso significa foi arquivado, tá? Não vai tramitar mais. O que está valendo é o texto substitutivo. Se alguém quiser ver esse texto substitutivo, é só verificar a publicação dos dias 11 e 19 de setembro no perfil direto da fonte fibromialgicos, tá? Tá tudo mastigado lá. É só procurar, tá? Então, com relação aos PLs que estavam apensados, esquece. Não existem mais. O que está valendo é só esse texto. Exatamente. Okay? As diretrizes desse projeto foram substituídas para darem mais embasamento à lei de atendimento e tratamento a 14.705 de 2023. E não fala quem tem fibromialgia se tornará PCD. Não fala. Porque está fundamentado na Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a avaliação biopsicossocial. Ok? Porém, lá mesmo diz quando necessária será feita a avaliação. Quando ela vai ser necessária? Não se sabe. É o que falta também dentro da regulamentação. Tá, gente? Então, existem muitos detalhes que é preciso prestar muita atenção para que a gente consiga votar e apoiar esse relator, ou os relatores, que viram outros, né? Para que ele faça a avaliação perfeita, correta, para que esse PL, se aprovado, ele traga novidades. E que é o que nós não temos. E eficácia, né? E eficácia dentro da nossa realidade. Né? Isso aí. Bom, aqui perguntam também, a Cláudia Paz, ela colocou para nós assim, já que somos PCD, não somos, gente, não somos PCDs. Por que tantas burocracias no INSS nunca aprovados nas perícias? Foi o que a gente falou, né? Não somos PCD e não está vinculado uma coisa a outra, né? Exatamente, exatamente. Mesmo porque o INSS ele tem uma série de diretrizes que não incluem apenas a doença. Tá? Está tramitando ainda na Câmara dos Deputados um PL sobre a isenção da carência. O que é isso? Né? Vocês não devem saber, algumas não devem saber, alguns não devem saber, mas para você receber os benefícios do INSS, existe uma carência de 1 ano. Ou seja, vocês têm que, a partir do 2º ano é que você tem direito aos benefícios. 2º ano de
contribuição, tá? Então, sem contribuição, sem benefícios. Com contribuição, aí você tem direito a pleitear esses benefícios, ok? Então, não adianta achar que o INSS vai, logo de cara, ele vai avaliar a sua idade, a sua escolaridade, o teu salário, a tua função, o teu tempo de contribuição. Tudo isso, gente, entra no rol da perícia, tá? Não é só a doença. É assim que funciona, tá? A Lucy Pelissari, imagina, já é tão difícil conseguir uma consulta com um reumatologista pelo SUS, pensem para ter equipe e fazerem essa avaliação. Pois é. Então, entendam, nós não temos também segurança de que será um reumatologista fazer parte dessa equipe para avaliação biopsicossocial. Não temos. Nós não sabemos quem são os profissionais que irão lá fazer isso. Não é? Nós não sabemos. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Não, é exatamente isso. O que a Luciane colocou isso aí é uma preocupação, sim, né? Que a gente fala, né? Que hoje já tem essa dificuldade até ter esse acesso a um reumatologista, né? Pelo SUS. E ainda mais ter disponível para estar fazendo essa avaliação nesse Brasil tão grande, que a gente sabe o tamanho e a imensidão que é. Então, é o que a Sandra falou, a gente nem sabe quem é que vai ficar responsável por isso, né? Se é reumatologista, mesmo porque a gente nem tem essa avaliação ainda, porque a avaliação, uma coisa a gente vai ter que colocar aqui, ó, ela vai ser instituir um sistema nacional, nacional, então vai ser uma avaliação única, um lugar só. E aí, como é que vai ser para cada caso, um caso? Então, isso tudo é porque a gente não tem resposta. Não. Aqui a Lucimeire Gomes pergunta se dá direito à aposentadoria por invalidez. Eu tinha uma vida ativa, trabalhava, a fibromialgia me tirou tudo, trabalho, lazer, vida social. Hoje em dia, mal consigo lavar uma vasilha e fazer um almoço. Então, gente, se a lei 14.705, que é a que dá diretrizes para tratamento pelo SUS, se ela estiver funcionando, eu quero crer que isso possa ajudar a melhorar o quadro geral de muita gente. Tá? Que eu sei que muita gente... Exato. Não, e sem contar que muita gente não tem acesso ao tratamento. Né? Não tem acesso ao médico, não tem acesso à medicação, não tem acesso à fisioterapia, não tem acesso à psicologia. Fica difícil mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. E tenho certeza que a Camila pensa da mesma forma. Lógico. Porém, se a lei que foi instituída justamente para tapar esse buraco que muitos brasileiros têm, brasileiros fibromialgicos, tá? Obviamente, isso vai possibilitar, não estou dizendo que vai trazer cura, que vai trazer benefícios infinitos, não. Mas pode possibilitar a melhora do quadro. É tratamento. Isso a gente precisa. Porque não adianta você ter alguns benefícios se você não tiver tratamento. O seu quadro vai continuar ruim. Você vai continuar sem conseguir lavar uma vasilha, vai continuar sem conseguir fazer o almoço. Tá? Isso não é vida para ninguém. O acesso não é vida para ninguém. Né, Sandra? A educação, ao tratamento, isso é importantíssimo, né, gente? Exato. Ter acesso é o mínimo que a gente pode pedir, né? E a gente sabe que não é o que a gente tem hoje. Não. Visto que a gente vê várias pessoas que estão aí padecendo, sem consulta, como a Luciane falou, sem acesso à medicação, porque muitas vezes aquele remédio que tem lá no SUS, ele não se adequa a você, porque a gente sabe que a fibromialgia em cada paciente,
responde de uma maneira com medicação e sintomas, às vezes o que eu tenho você não tem. Então, tudo isso, e isso aí também, quem vai avaliar vai ter que entender. Porque não vai ter nem como, né, Sandra, comparar. Porque isso é muito único, gente. Isso é muito. Até na questão de sintomas, de um para o outro, modifica muito. Isso O tudo vai. quadro da fibromialgia, muitos médicos, vocês já devem ter ouvido falar, não querem tratar. Muitos Muito. Por quê? Justamente por causa disso. Não é um padrão. Não existe um padrão, né? E isso dificulta o trabalho tanto de pesquisadores, tanto dos médicos, quanto dos laboratórios na hora de elaborar a medicação, das pesquisas, tá? Isso tudo dificulta. Por que nos últimos anos nada se avançou sobre a fibromialgia? Nada. Parece Nada. até que é desespero, né, da gente. Desistiram. Desistiram. É. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Nada avançou. Tá? Saiu uma portaria no mês de agosto, vou só citar, só para exemplificar, tá? Novamente excluíram a duloxetina e a pregabalina da lista de medicamentos a serem concedidos pelo SUS. Porque eles chegaram à conclusão de que ele não é melhor, eles não são melhores que os medicamentos que já estão à disposição, tá? Então, assim, infelizmente, eles avaliaram pela média. E não podemos deixar de dizer isso, porque o custo elevaria muito, tá? A MG Bia, ela colocou aqui que ela foi encaminhada ao CAPS. Eu espero que você tenha conseguido vaga para conseguir o tratamento no CAPS, né? Porque o CAPS é que faz a parte de psicologia, psiquiatria, né? E aí, aqui, pelo menos nas cidades aqui da região onde eu moro, só são atendidos os casos de psiquiatria mais sérios, transtornos e dependência química. E devolveram, ela estava dizendo aqui, devolveram para o posto, né? Eu não vi, isso. Devolveram, cheguei no CAPS. Cheguei no CAPS. Nada avança. A Estela botou, nada avança no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade, uma dura realidade que a gente tem passado. Ela colocou aqui que em outros países tem estudos. Eu costumo ler estudos fora do país também, tá? Existem reconhecimentos. Por exemplo, na Inglaterra, o paciente com fibromialgia é reconhecido como PCD, tá? Um exemplo. Mas no tratamento não tem nada diferente. Nada. A MGB, ela disse que alegaram que o caso dela não era para eles. Né? Então, provavelmente, eles têm restrições no atendimento. Né? Então, atende um segmento só de pacientes, né? Infelizmente. Sandra, e pode ser que a Bia está falando, ainda mais quando você fala, quando é fibromialgia, né? A gente tem vários relatos de pessoas chegando em hospitais com crise mesmo e chega lá tratado como frescura, né? E teve um caso que uma pessoa foi falada assim, de novo aqui, meu Deus, como se estivesse ali ocupando o tempo, né? Como se a gente tivesse uma chavinha para desligar e ligar o momento. Agora eu vou sentir dor. Não, agora eu não vou. Então, é assim, né? É uma realidade. Ó. A Bia está falando que ela também tem espondilite. Eu quero dizer para vocês que é uma questão de, acho que é 30% das pessoas que têm. Hoje uma pessoa me perguntou assim, todo mundo que tem lúpus tem fibromialgia? E todo mundo que tem espondilite também eu vou jogar? Não, não é. Mas a gente
Mas muitas pessoas que têm doença autoimune, como lúpus, espondilite, artrite, Joyce. tem, Jogre, tem fibromialgia, tá? Secundariamente. Isso acontece muito. Mas nem sempre isso vai acontecer. Tem pessoas que não. E não quer, se você tem fibromialgia, você vai ter que ter uma doença autoimune, né? Mas é muito sofrido. Poxa, É muito. não basta uma, ainda tem duas. É, Dose. É dose. entendo perfeitamente. A Simoninha Correia colocou aqui. Segundo esse PL, ela não irá decretar automaticamente como PCD, somente após a avaliação individual. Ok, perfeito. Porém, vários estados já consideram como PCD. Isso é uma problemática. Sem a necessidade de avaliação individual. Como se dará isso, já que uma lei estadual não se sobrepõe a uma lei federal? Teremos retrocesso nos estados que já consideram como PCD? A resposta ainda não sabemos. Porque assim, gente, é muito complexo essa mistura que vai acontecer. E a gente não sabe nem ainda, a gente sabe que a lei não retroage para prejudicar ninguém, né? Mas a gente nem sabe como é que vai ficar com as pessoas que já são consideradas PCD, se vai ter que passar por alguma outra coisa, né? Então, assim, é muita coisa para acontecer. Pode ser que daqui para frente, né, as gerações daqui mais um tempo não passe tanta incerteza com dos direitos, garantias das pessoas com fibromialgia, como a gente que está pleiteando os direitos agora. Como diz, eu costumo dizer que a gente luta para as gerações que estão vindo, porque a gente mesmo, a gente está sendo, né, como diz, os que Cobaia. estão. Cobaia. Os cobaias. Porque, olha, aqui eu falo pelo nosso estado aqui, né? Aqui no Espírito Santo. Foi aprovada, mas não regulamentada. Então, e Ganhou, todo mas mundo. não levou. Exatamente. E é difícil você conseguir, porque assim, o legislador, ele faz a parte dele e cabe depois ao executivo fazer essa regulamentação. Então, assim, você depende do executivo para estar fazendo essa. Pode haver alguma alteração nos Sim, estados, né? Pode haver uma alteração nos estados para os novos casos. Como a Camila acabou de explicar, a lei não retroage para prejudicar. Porém, aqueles que chegarem depois, pode ser que estejam vinculados a uma avaliação. Tá? Isso pode mas a acontecer. gente também não sabe se vai ter alguma novidade, né? Se ele passar por outra coisa em algum tempo, tanto tempo, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Então, Exatamente. são muitas. Deixa eu ver aqui. Estamos abrindo portas. A Celine, ela falou, nós estamos abrindo as portas para o futuro. Concordo. Gente, Isso quando aí. eu comecei esse trabalho, lá em 2007, em 2017, nós conseguimos a primeira lei que dava direito ao uso da fila preferencial. Tá? Isso em 2017 ainda. Tá? Então, ou seja, a gente conseguiu plantar algumas sementes que estão dando frutos até hoje. Tá? Isso foi lá atrás. Então, perto do que nós não tínhamos, hoje estamos aqui discutindo um assunto que não conseguia levantar sequer 5 pessoas para nos ouvir. Tá? Sandra, e o mais interessante, a gente está no número de 18 pessoas aqui. O mais interessante é que a gente está fazendo o quê? Discutindo políticas públicas. Olha que bacana. Eu tenho certeza que esse PL ele vai avançar. Ele vai passar, se Deus quiser, mas com com os devidos pontuamentos, né? Do que a gente precisa. Porque para a gente realmente, né, poder dizer, olha, essa lei ela é uma lei eficaz,
é uma lei, né, que passou, foi discutida, né? Então, é isso aí. O que a gente está fazendo aqui é abrir o leque. E se não passar assim, gente, se não houver, mas pelo menos a gente criou, como diz, a gente fez a nossa parte eu falo descortinar, né? Tirar um pouco as vendas e olhar o leque, para depois ninguém falar assim, mas eu não sabia. Pelo menos aqui, ó, já tem 17 pessoas que vão poder dizer que tem o direito. A Márcia Ventura coloca aqui: temos mesmo é que nos conformar, pois nada vai para frente com esse nosso governo. Não é bem assim, gente. Tá? Como eu acabei de explicar, essa luta já vem lá atrás. Avançou. Avançou. Se não avançou na sua cidade, no seu estado, está na hora de se mobilizar. Tá? Porque nos estados e nos municípios onde ela avançou, houve mobilização, sim. E não é nada difícil de fazer essa mobilização. Não é. Tá? Se eles conseguiram, outros também conseguem. A Graciela Oliveira colocou aqui: quais os medicamentos estão liberados para tratamento da fibromialgia? Eu gostaria de saber se a carteirinha ainda vai valer no município ou também não vai valer. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Municipal vai valer. Município, sim. Se for no estado, se for no município, está tudo bem, continua tudo igual. Ela só vale dentro do seu estado, do seu município. Ou seja, aonde existe a lei. Lei estadual ou lei municipal. Tá? Se não houver essa lei, não existe carteirinha. Às vezes, a lei já coloca lá a prerrogativa de você poder usar o benefício só apresentando o laudo médico. Não precisa carteirinha. Existe essa possibilidade. Tá? A carteirinha também não significa que você não tenha que ter o laudo, a não ser que tenha sido emitida por um órgão oficial. Por quê? Porque você já apresentou o laudo lá nesse órgão oficial para obter a carteirinha. Tá? Então, assim, não misturem as coisas. O que é federal, nós estamos discutindo sobre o PL 3010, que saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Tá? O PL não fala nada de carteirinha. Nada. Fala de um levantamento de dados. Ponto. Não falou sobre carteirinha. Tá? Leia fala só o PL para poder entender. Desculpa, diga. Né, ainda pode ter um cadastro único, mas nada como de carteirinha, né? Cadastro, enfim. não é carteirinha, tá? Ô, Sandra, a Érica falando, só um pouquinho, a Érica falou assim, ó, avançou sim, não da forma como queríamos, é verdade, Érica, avançou sim. Se a gente parar para analisar quantos estados já conseguiram reconhecer como deficiência, foi um grande avanço. Nem vou falar a nível municipal. 16 estados, né? E mais o Distrito Federal. 16 então, assim, estados e mais o Distrito Federal. São 17 estados. Exatamente. Então, tá bastante, né? Houve sim, Érica, avanços. E ainda torcemos para mais. É o que a Capixaba de Fibra falou, trabalho de formiguinha, é isso aí. Se no seu estado, no seu município não aconteceu, é isso aí, juntar um grupo, buscar, lutar, porque infelizmente, gente, é desse jeito. Não adianta que não vai ter como a gente sair de um estado para ir lá no outro estado. É muito difícil, porque a gente lida com dor, nem no mesmo estado. É fácil. Eu tiro pela Sandra, que é de São Paulo, né, essa dificuldade de mobilidade, de se dor, né, que a gente tem. Aqui no Espírito Santo, a gente tinha um grupo que a gente revezava em crises entre um e outros, e quem fazia um pouco, os grupos de WhatsApp, e é desse jeito. Tem que fazer movimentação, tá, gente? Não dá para ficar parado, gente, não. Por exemplo, não. Eu quase certeza que a maioria não sabe quantos municípios tem no Brasil. São mais de 5.500 municípios. Quem consegue, como paciente,
dar o suporte, o apoio a 5.500 municípios. Não dá, né, gente? Não dá. Então, o trabalho, como a Capixaba de Fibra acabou de dizer, é de formiguinha, sim. Todos esses movimentos que estão acontecendo de forma regional visam, sim, trazer benefícios para a sua região. E assim precisa ser feito mesmo, tá? Então, ou seja, se não fizermos esse trabalho, como eu e a Camila estamos fazendo aqui agora, sabe o que a gente está ganhando? Consciência tranquila. Só. É isso aí. Só. Mais nada. Eu poderia estar na minha cama deitada, a Camila também, tá desfrutando da família. E ó que eu tô cheia resolveu. com muita dor. Tô aqui à base de remédio. Muita dor. Então, assim, gente, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho solidário, voluntário, tá? Porque a gente resolveu estudar, a gente resolveu ir a fundo sobre o assunto, debruçar sobre eles. Nós fizemos várias reuniões, eu e a Camila, para discutirmos sobre isso, fora os contatos via WhatsApp, para poder entendermos o que está acontecendo, tá? Em Minas tem, sim, tem um grupo bem atuante. Deixa eu lembrar aqui o nome agora. Eu vou te passar. Me manda um direct, por favor, que eu te passo, tá? Eu não tenho aqui de cabeça agora, eu não consigo lembrar, são muitos. Então, mas tem, sim, em Minas tem. Tem algumas até regionais, Divinópolis e algumas outras cidades que tem os grupos formados já. Mas basta você digitar aqui no Instagram o nome da sua cidade, Fibro, e o nome da sua cidade, ou do seu estado, e você vai encontrar, tá bom? Mas se quiser mandar um direct para mim, eu ajudo, tá? Então, gente, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é apenas para elucidar, para explicar que não adianta querer esperar muito desse PL da forma que ele está. Porque nós vamos cair nessa história. A gente ganha, mas não leva. Tá? Nós não estamos ganhando nada, não estamos procurando visibilidade, nem angariar fundos, nem... enfim. Nem dizer a gente só jamais, né, Sandra? A gente não é contra a avaliação biopsicossocial, a gente não é. A gente lutou em páginas para que esse PL chegasse ao Senado, mas chegou dessa maneira, agora com muitas dúvidas. E a hora é agora. A hora é agora. Tem que sanar toda essa problemática, né? Pelo menos entender e ter respostas sobre isso. O que nós temos percebido é que algumas pessoas estão pressionando para a aprovação desse PL. Ok, ele é aprovado. Vamos colocar dessa forma. Ele foi aprovado, foi sancionado. Depois do que nós já explicamos para vocês, quais serão nossos direitos? O que virá com a aprovação? O que nós temos hoje como certeza? O que nós podemos dizer que será positivo para a população de fibromialgicos do Brasil? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tá, gente? É muito importante isso. Não adianta sair aí. Vocês se lembram que quando o PL foi aprovado na Câmara, teve parlamentares que publicaram que o PL deles, que estava anexado ao 3010, tinha sido aprovado também. Não foi. É verdade. Teve muitos parlamentares que fizeram isso. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tá? O interesse não é deles, é nosso. Tá? Fake news está assim, ó. Então a gente tem que sim. Ninguém assina um contrato sem ler, né? Exatamente. Então, vamos ler o que estão querendo que a gente assine embaixo? Né? Nada sobre nós sem nós. Exatamente.
É muito importante. E vou dizer mais uma. A ANA PCD, que é uma associação que eu e a Camila fazemos parte, está nos apoiando, tá? Para poder esclarecer essas dúvidas todas, junto ao Senado. Então, nós estamos esperando alguma coisa. Tá? É muito gratificante, né, gente, a gente ter aliados nessa hora para nos ajudar nessa resposta de como isso vai acontecer, né? Exatamente. A gente precisa saber. Porque se for, mais uma vez a gente fala, porque se hoje for aprovado, sancionado pelo presidente, né, passar no Senado, sancionar, o presidente sancionar, passar os 180 dias, e aí? Essa pergunta que fica aqui. Aonde eu vou? Quem vai fazer? Como fazer? E se eu ficar fora? E se eu estiver sujeito a fazer, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não tenho essas respostas. Ninguém tem. Ninguém tem ainda. Porque se nem o grupo de trabalho conseguiu concluir o estudo e determinar como ele vai funcionar, a lei não foi regulamentada, não tem nada ainda. Não tem nada. Vocês devem ter ouvido falar de algumas leis que estão funcionando em alguns estados, como o reconhecimento de PCD, porém não foi regulamentado também. E aí? Como o caso do estado da Camila, que é o Espírito Santo. Existe a lei, mas não foi regulamentada. Minas Gerais, a mesma coisa. Existe a lei como PCD, mas não foi regulamentada. Virou uma prática isso. Virou uma prática. E aí? E aí? Né? Bom, a Marine está perguntando, Marine Ferreira, vocês querem ajudar? Sim, é o que a gente está aqui para fazer, tá? A gente está disponibilizando aqui para trazer um pouco do conhecimento que a gente tem, do estudo que a gente fez, justamente com esse objetivo, tá? Mais alguma coisa para complementar, Camila? Não, tá tranquilo, é exatamente isso. Tá. E a gente tem algumas pessoas que explicam, né, sobre avaliação biopsicossocial. Depois eu vou disponibilizar lá no Instagram algumas postagens. A doutora Laila mesmo, ela fez parte, né, do grupo de estudo. Então é bom entender. Coloca a minha página como colaboradora também, tá? Por favor. Tá, joia. Porque é bom a gente entender o processo. Gente, nem sempre eu entendi dessa forma, tá? Nem sempre eu entendi. Às vezes, muito lá atrás, eu fui uma das que não entendi o porquê é necessário uma avaliação biopsicossocial. Hoje eu entendo que é necessário sim, mas eu entendo, por outro lado, também que precisa ter isso que a gente falou para você, critérios, né? E saber como é que vai funcionar. Então, é isso que tem que ficar claro aqui. Ok, pessoal? Eu acho que a gente... acho que já respondemos as perguntas que foram feitas no tocante do PL, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, enviem para a gente. Tá? A gente vai responder na medida do possível. Como vocês sabem, somos pacientes, somos voluntários e nem tudo a gente faz no tempo que gostaríamos, mas no tempo que o corpo permite, tá? É isso. Tá? Como a gente falou, não queríamos nos estender muito. Já é 20h54. Já tem 1h e lá que nós estamos aqui. Então, alguém perguntou, Sandra, se essa avaliação tem prazo de validade. Não sabemos. Também não sabemos. Essa resposta é uma das que a gente também vai querer. Essa resposta a gente não tem. Né? Como a gente disse, a LBI ela trouxe um avanço significativo, porém está patinando na avaliação. A gente pode, Sandra, depois colocar também
os links, né, Sandra, depois dos relatórios, quem quiser ter acesso, para dar uma lida. A gente põe no story, porque daí tem como acessar. A gente vai botar nos stories o relatório final do grupo de trabalho sobre avaliação biopsicossocial. É bem bacana dar uma lida, tá, gente? Eu vou também disponibilizar a portaria que saiu em agosto. Eu vou disponibilizar também, porque a portaria ela não tem força de lei. Vamos deixar claro isso, tá? Mas é uma diretriz, ok? Então, e ela está muito bem. Tá fácil de. Tá. Só a parte final dela, que é muitos quadros comparativos, que não me interessam. As 20 primeiras páginas é que eu acho que são as mais importantes. Tá, gente? Marinete falou que é muito sofrimento para nós todos, realmente. Porque imagina, Marinete, além de passar com toda essa dor, com todas, a gente não está falando só das físicas, mas a gente está falando das outras que a gente passa também, do descrédito, né, da falta de apoio, né, que muitas de nós vive. A gente também tem que estar plenamente de olho para lutar e não deixar passar nada. E a gente tem que estar ligado nas leis. Olha quanta coisa. É muita coisa, né, gente? Então, assim, isso demanda uma energia severa. Exatamente. Mas a gente está aqui não é para confundir, mas esclarecer o que pode ser esclarecido, tá? Eu acho que isso é o mais importante. A gente trouxe, como a Camila falou, a gente está descortinando os olhos para o que realmente está acontecendo, ok? Acho que é isso, né? Tá. Só isso. Gratidão, pessoal, por ficar aqui com a gente, por querer saber sobre o assunto, né? Isso já é um grande passo. Eu falo que é trabalho de formiguinha mesmo, né? E eu tenho certeza que vocês passarão isso para frente. Olha, se todo mundo aqui que ouviu já conseguir passar isso para frente, mais pessoas conseguirão saber o que está acontecendo. E mais gente vai questionar, cobrar, pedir resposta, querer saber como é que vai ser. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer também a atenção de todos, agradecer a Camila por estar aqui. Eu que te agradeço. Houve uma sintonia mútua de objetivos, pensamentos, e isso eu acho muito importante. É isso. Tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que puderam estar conosco essa noite. E vamos mantendo o contato, tá, gente? O que vocês descobrirem, tragam pra gente. O que nós descobrirmos, a gente leva adiante, tá bom? Vamos manter esse vínculo mais estreito, tá? Muito obrigada, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Beijos. Beijo. Bom descanso para todo mundo. Beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.